Fala galera, você está em Doramas Review, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Bom, vamos para a notícia de hoje. E galera, ainda tá rolando a Tamashii World Tour e dessa vez ela tá no México e recebemos mais algumas atualizações do evento, né? Os próximos lançamentos aí da Bandai, em comemoração aos 20 anos de aniversário da linha St. Cloth. E pegando todo mundo de surpresa, a Bandai anunciou que a Saori, que a gente viu recentemente, né, no evento da Tamashii World Tour, vai vir num set junto com a Saori Metal X com a sua armadura divina. Isso mesmo, galera, olha isso. Eu coloquei aí um vídeo, né, antes desse vídeo aqui, né, que é o vídeo promocional do 20º aniversário da linha St. Cloth. Tá muito bonito o vídeo. Depois desse aqui você vai lá e confere. Dá pra ver melhor. A gente vê aí as articulações EX Metal, o abdômen também, né, é característica da linha EX. Ah, Renan, então, realmente essa Athena é X? Bom, galera, o que parece é que, né, por exemplo, vai vir dois corpos. E aí pulou, né, do 1.0 G3, né, já por EX Metal. Provavelmente não foi feito aí o intermediário, que é a linha X, né? Bom, o que parece é que a Athena Plane vai continuar no corpo 1.0 G3, né? Como eu falei aí, né, posso estar enganado, mas como eu falei, a Bandai não precisa fazer uma Athena EX, tá? Porque o corpo já é bom. E ela acabou de lançar a Hilda aí, né? Que a gente viu que é 1.0 G3. E aí eles pularam direto pro EX Metal, né? Que precisava realmente, então não vai ser uma Athena, né, com a armadura divina Revival, e sim na linha EX, com a subdivisão EX Metal. Então, provavelmente aí a gente continua sem o corpo EX, né? Só o EX Metal. O que não quer dizer nada, né? A Bandai fez o necessário aí, realmente estão muito bonitas. Tem aí a comparação da Athena 1.0 para essa versão EX Metal. Então a gente vê uma diferença que dessa vez o vestido por baixo da armadura vai ser em tecido, que é muito bom. Em plástico era horrível. A gente vê também uma mudança nos protetores de ombro, né? Tem uma proporção diferente na asa também. E é óbvio, teve uma mudança aí no abdômen por cinturão, a gente vê realmente uma diferença entre uma peça e a outra, mas é por conta da linha EX que permite fazer esse movimento com o abdômen, né? A linha 1.0 não dá para mexer, então talvez até fique mais bonita aí essa parte do 1.0, concordamos. Mas em questão de mobilidade, a linha EX sempre vai ser melhor. Muito bonita essa Athena, mano. Essa aqui, com certeza, eu pego. Essa aqui eu vou me esforçar para pegar uma para mim, hein? Lançamento para este ano, dezembro. Galera, esse ano aqui a Bandai tá fazendo muita peça bacana, realmente. Esse ano estão uns lançamentos muito bons. Vai dar trabalho aí na hora de escolher o melhor Clothmith do ano, né? Galera, mais um item foi revelado. Na verdade, 5 itens. Deixou uma galera com raiva, né? Que é o relançamento, o recolor da linha 1.0 dos Cavaleiros na sua armadura V1. Uma coloração diferente. Aqui, o que deu para ver no vídeo aqui parece que está mais opaco, tá? Mais perolado, né? Digamos assim. É a mesma coloração da parte de plástico do Máscara da Morte, tá? Quem viu o review aqui no canal, Máscara da Morte Revival, sabe do que eu tô falando. E aí a galera ficou com raiva, porque a galera, né, tá querendo muito esse 7V1 EX. Mas galera, isso aqui é de prática da Bandai, tá? 10º aniversário elas fez o recolo dos V4, né? 15º aniversário aí fez os deuses, né? No Recolor também. Hades, Poseidon e Athena, tudo 1.0. E agora eles estão fazendo o Recolor dos V1, tá? Não precisa ficar com raiva, né? A Bandai tá fazendo isso ao invés dos EX. Normalmente, esses lançamentos de Recolor não atrapalham os lançamentos normais da Bandai, tá? Isso são itens comemorativos. E eles não costumam fazer algo totalmente exclusivo, né? Uma peça que deveria ser lançado no lote regular, né? E coloca em evento. Estamos vendo ali que a logo da Tamashii Web, né? Então vai ser um item exclusivo Tamashii Web. E normalmente isso torna a figura mais cara, tá? Elogiei esse ano, porém, essas figuras aqui estão para ano que vem, tá? E aí, mano, aí vai prejudicar o ano que vem, sim.
porque vai ficar para os 5 primeiros meses, tá? Então ficou a Athena para dezembro, em janeiro o Seiya V1, aí o Shiryu V1, 20º aniversário para fevereiro, em março o Yoga, abril o Shun e maio o Ikki. Aí vão ser os 5 primeiros meses para a galera dar um descanso, né, no bolso, quem não tiver interessado em pegar esses Recolors, tá? Ou senão ela já vai fazer igual ano passado, né? Que ano passado teve mês que ela teve 2 lançamentos, tá? Que foi o Shiryu e o Casa de Eliminados, Shiryu V3. Os 2 foram lançados em abril, tá? Então pode ser que isso aconteça também. Bom, me fala aí se você gostou dessa cor, tá? Lembrando que todos esses itens vão ter review aqui no canal, tá? É óbvio, né? Todos os lançamentos Clothmith passa aqui pelo canal de Dioramas Review. O canal é exclusivo e oficial da linha Santo Clothmith, né? Então se inscreva no canal aí para quando for lançar você ver em primeira mão. Só ainda na Tamashii World Tour foi divulgado que a Bandai está fazendo uma pesquisa de opinião de qual será o próximo Revival. Então a votação aí está aberta, tá? Eu vou deixar o link da votação aí embaixo. Não deixe de votar, tá? Para poder quanto mais votação a galera vê, né? A Bandai vê que a linha Santo Clothmith tem uma importância grande e é isso que a gente quer, né? Que a Bandai reconheça, né, que tem muitos fãs aí da linha Santo Clothmith, tá? Então não deixa de votar e tem aqui as opções, né? Você vota aí em qual você quiser, né? Mas tem muita gente que é nova na coleção aí, não sabe quais itens está totalmente escasso, tá? Então vou guiar vocês aqui, tá? Por exemplo, na linha SOG, cara, peço para vocês votarem no Aldebaran, que essa peça aí tá chegando a R$4.000, ou se já passou de R$4.000, né? Porque não se acha, então peço encarecidamente que vocês votem no Aldebaran, é o item mais raro dessa linha. Nos 7 marinas, né, a gente está precisando muito do Io de Esquila, tá? Muito do Io de Esquila. O Bayan também, tá? Mas o Io de Esquila é o que tá mais caro e mais raro, tá? Os Guerreiros Deuses, o Siegfried e o Hagen, tá? São os mais raros aí, mais difíceis de encontrar lacrado, tá? Então vocês podem votar neles, algum deles se você quiser. Agora nos Cavaleiros de Ouro, esse aqui, pô, muito importante, cara. A gente precisa muito, os mais caros que estão aqui é o Ayori e Shaka. São peças extremamente caras, tá? O Saga aí em terceiro lugar, mas eu peço para vocês aí se concentrar ou no Ayori ou no Shaka. São os 2 itens mais caros da linha Revival. Aí aqui talvez seja só um restock, né? Não seja um Revival, né? Temos aí os 1.0, os Spectres 1.0, aí, né, o Farol de Esfinge está muito caro, né? O Mil de Papillon também. Aí aqui é quase tudo o olho da cara, né? Então fique à vontade aí para escolher. Os Cavaleiros de Prata, pô, Orfeu de Lira, hein? Revival, né? Mas aí você pode escolher aí, né, qual peça você quer, mas a gente está precisando mais do Orfeu de Lira, tá? E aqui os V2 e V3, daqui os V2 que são mais raros de se encontrar assim é lacrado, né? Os V3 que acabou de lançar, então acho que não precisa de restock. Então dos V2 aí eu acho que o mais raro é o Yoga, tá? Mas, lembrando galera, fique à vontade para você votar no que você quiser. Eu só estou dando um guia aqui, né, para a galera nova que não acompanha, né, os lançamentos, não sabe qual os itens tá mais raros, tá? Então coloquei aqui só para a galera, né, não querendo influenciar vocês, mas só dando um direcionamento mesmo, tá bom? Porque eu tenho que citar aqui a realidade no Brasil, né? Então vamos lá, galera. Então é a Tamashii World Tour, né? Aqueles 7 cosmos que a gente viu outrora, foi nos revelado que 3 já foram preenchidos, né? Um vai ser a Saori, né? Metal X e a Saori Plane, né? Num Pack X, tá? Que vai ser um item só, tá? O segundo item é a votação, tá? Que ainda está sem data. E o terceiro item é um set inteiro, né? Os 5 V1 Recolor. Então temos aí mais 4 anúncios para ser feito. 2 no mês 7 e 2 no mês 8 de 2023. Então em breve aí teremos mais anúncios do aniversário da linha Santo Clothmith. Tá ansiosíssimo. Realmente essa Tamashii World Tour tá muito boa, tá? Eu, pô, tô gostando pra caramba, cara. E tá cobrindo esse evento aqui com vocês é um prazer inenarrável. Ainda na Bandai, temos aí, né, o próximo lançamento que vai ser lançado amanhã, dia 17, Thor de Fekda. Já temos aí a Art Box, vemos aí o blister, né, de como ele tá, vão ser impressionantes 5 blisters,
né? A peça deve estar pesada pra caramba. Eu já peguei o meu, tá? Peguei lá no Lei Hobby. Vai ser... O Lei vai pegar amanhã já pra mim, tá? No dia do lançamento. Quem quiser, fala lá com o Lei Hobby que ele consegue no dia do lançamento pra você, tá? Ele vai me enviar, provavelmente vai ser uma das primeiras peças a chegar no Brasil, então o review é muito rápido, tá? Esse item aqui tá sensacional. Como eu disse, o lançamento desse ano da Bandai estão surreais. Galera, saindo um pouquinho da Bandai, vamos lá. A gente teve recentemente aí o Shaka EX da CS Modos que vinha com a cabeça do Shun. E a MST, né, dá sua resposta para a CS Modos da nova head do Shun para a armadura de Virgem. Mano, e olha isso que sensacional. Olha isso, galera. Olha, a galera especulou que a MST tá fazendo isso por conta da CS Modos, né? Que aí resolveu fazer só agora porque viu que a CS Modos lançou um Shaka barra Shun. Na verdade não foi isso, né? A MST não tinha uma head do Shun antes. Essa aqui é a head cópia do Shun V3 da Bandai, que ela fez esse mod, a copiou para o Shun V4. Né? E agora, finalmente, ela tem essa head do Shun feita. Aí o que ela fez? Pô, tamo com esse molde aqui que tá lindaço, né? Mostrei pra vocês aí que a head tá completamente igual ao da Bandai, né? Lindíssima. Tamo com essa face aqui. O que vamos fazer com ela? Vamos tacar no Shaka. Vamos fazer o restock do Shaka, a gente vai colocar agora a head do Shun, tá? E teve modificações para entrar no elmo, tá? Teve modificações. A franja e as mechas são modelos novos, tá? Para poder caber no elmo do Shaka, né? Bom, alegria para alguns, tá? Que ainda não pegou o Shaka e vai pegar agora. E tristeza para quem já pegou antes, né? Mas é aquilo que eu falei. A MST não tinha como lançar antes porque ela não tinha o molde da head do Shun. Agora ela tem e agora ela tá lançando, tá? Continuando na MST, ela também tá fazendo restock, né? Já faz muito tempo, tá muito atrasado esse restock do Aiolus de Sagitário. Mas, de novo, vem com mudanças, cara. E a MST tá dando uma caprichada aí nos seus restocks, tá? E realmente estão ficando muito bonitos. Ela tá relançando aí o Aiolus de Sagitário e agora tem a opção da coloração espelhada, né? Que eles estão classificando como Mirror, né? É a mesma, é semelhante à da CS Mods, isso é muito bom. E a maior mudança é que eles refizeram o molde das faces. Mano, olha isso. Ficou excelente, muito bom. E pode ver que a cara de sonso dele sumiu, né? Era muito feio, cara, a head do Aiolus. E essa aqui ficou magnífica. É muito bom a MST estar fazendo esse set espelhado. Por quê? Porque a galera que comprou os itens da CS Mods, né? Porque vale super a pena, é bem em conta. Você fecha o set aí, né, com pouquíssimo dinheiro. Só que tem algumas peças que realmente não vale nem a pena comprar. Exemplo, o Aioria de Leão, que é muito ruim, né? O Saga de Gêmeos também é muito ruim. E a MST relançando esses itens espelhados, a galera vai conseguir mesclar, né, os itens, deixando a coleção muito boa. Aí você vai conseguir escolher, né, qual é o melhor item. Então, ela provavelmente vai fazer aí um restock do Aioria de Leão, tá? E X-Metal, e ela vai colocar essa cor também espelhada aí, galera. Você vai lá, a galera que comprou, se desfaz daquele Aioria lá e compra o Aioria da MST, que tá muito melhor, tá? Bom, agora você tem a opção aí do Aiolus, né, EX Metal lindaço, com as faces lindaça, né, e EX Metal que pro Aiolus é extremamente necessário, né, por conta do peso da asa. E, mano, MST mandou bem aqui, tá? Nessas mudanças estão muito boas, tá? Ainda na MST, né, temos aí a imagem das faces do Mist de Largato EX. Cara, olha isso. Que face sensacional. Realmente a MST sabe fazer face, hein? Fica muito boa. Não fica tão boa igual a Bandai, mas se liga nesse comparativo aí do Revival, né? Essa face aqui é dele sangrando, né? E rapaz, ansioso pra ver esse Mist aí, hein? E galera, a RH Modos já mostrou pra gente aí o Mills de Elfo, o terceiro cavaleiro espectro que o Saga, Shura e Camus roubam a armadura, né, para poder invadir o santuário. Esse aqui é a armadura que o Camus roubou, né?
Foi mostrada aí na versão, por enquanto, OCE, tá muito bonita. Lembrando da qualidade disso aqui, né, que a RH Models está fazendo uma qualidade impressionante com todas as peças de metal, exatamente todas as peças, então realmente está muito bonito. Doido para ver a versão anime aí, tá? Assim que sair, vai ter review aqui no canal, tá? Bom, então é isso, galera. Essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar aí, para também estar ajudando. Divulga aí, compartilha o vídeo. Então é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!